Fala Tricolor, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Temos treinador depois do fim da era Rogério Ceni. Dorival Júnior já chegou, já foi apresentado, já postou fotinha com o bracinho cruzado como foto de LinkedIn, já falou com os atletas e deu sua primeira entrevista coletiva nessa segunda passagem, né, como treinador do São Paulo. Vamos falar então aí de como foi essa coletiva do Dorival, quais são as perspectivas dele, o que ele pensa a respeito do elenco, sobre contratações, sobre Luan, sobre Pato, uma série de coisas. Mas antes, como eu sempre peço no começo do vídeo, se você é a primeira vez que está passando por aqui, meu nome é Rafael Jardim, esse é o canal Mundo SPFC. Se você for a primeira vez, né, que está vendo um vídeo nosso, se inscreve aí para que você receba as nossas notificações e também, como eu sempre falo, comenta porque é muito importante, não só para o canal, mas porque a gente quer saber a opinião de vocês, tá certo? Bom, como eu falei, o Dorival se apresentou hoje, uma coletivazinha de 30 minutos, falou sobre o elenco em geral, então eu vou trazer assim alguns temas mais importantes e sem tanto assim falar, dar opinião, porque senão o vídeo vai durar mais do que a própria coletiva do Dorival, tá? Então ele começou falando sobre aproveitar o trabalho do Rogério Ceni, e eu não sei se isso é bom ou ruim. Mas brincadeira à parte, eu acho que seja uma boa ideia no começo, porque a gente já viu aí no futebol, né? Quantas vezes o cara chega, tenta mudar tudo, o elenco não se adapta e aí a coisa que já estava ruim piora. Então ele vai tentar aproveitar o trabalho do Ceni nesse começo, né? Ele até elogiou o trabalho do Rogério, disse que foi bem feito, que gosta do time e tal, e que somente aos poucos é que vai conseguir dar a cara dele ao São Paulo, do que ele gosta de fazer. Não falou tanto sobre formas de jogo, esquema tático. Os jornalistas eu não sei, cara, o que fazem ali, porque pra mim isso é o principal, mas ficam com uns tipos de perguntas assim tão vagas, né? Esquecem a parte técnica e tática da coisa, né? Você tá falando com um novo treinador de São Paulo, o mínimo que se espera é isso. Ele também falou que não tem prioridades, né? Fizeram essa pergunta para ele, se ele acha que o importante é o São Paulo focar no Campeonato Brasileiro, até pelo risco de rebaixamento, não por pontos, evidentemente, o campeonato acabou de começar, mas pelo futebol terrível que o São Paulo estava jogando. E ele disse que não, que o foco dele é disputar tudo, né, e ver até onde vai aí. Copa do Brasil, gente, a gente sabe que não vai muito longe aí. Eu acho, pra ser bem sincero, eu nem sei se passa terça-feira do Ituano. Mas se passar, a gente sabe que é só pegar um Palmeiras, um Flamengo, um Corinthians no segundo jogo fora de casa, um Grêmio, um Atlético Mineiro, que a gente sabe que não passa, né? Mas ele tá certo, tem que entrar e disputar. Agora, Sul-Americana, dado o nível tão baixo das equipes, né? Geralmente até os mata-matas você vai jogar contra times do Campeonato Brasileiro que estão até lá embaixo. Ano passado foi assim, né? Agora você tem Goiás, Fortaleza, que apesar de estar fazendo um bom futebol, não é um time assim de tradição em Copas, né? Então você tem que fazer isso mesmo, cara. Você tem que entrar para ganhar, tentar disputar a Sul-Americana, vencer a Sul-Americana e se não conseguir, faz parte. Mas tem essa, né? O Campeonato Brasileiro acabou de começar e você já abrir mão dele para priorizar Copas, não dá. Eu acho que o São Paulo, assim, do jeito que vinha com o futebol que a gente apresentava, eu acho que realmente a gente tinha grandes chances de ir para a Série B. Mas com um novo treinador, com um novo trabalho, aí quem sabe, eu acho que tem condições de melhorar as coisas e pelo menos fazer um campeonato sem sustos, né? Como eu já disse em outros vídeos, se não cair esse ano, tá ótimo para mim. Mais um ano do troféu, time grande não cai. Ele também falou sobre o Luan. O Luan está em processo de renovação, deu uma esquentadinha, né, na situação do Luan, parece que está mais perto agora de renovar. Eu acho que com a saída do Rogério Ceni ele acredita que vai ter mais oportunidades e
Então eu acho que tem mais chance de renovar. E o Dorival falou que conta com ele, que é um jogador formado em casa, tem ligação com o São Paulo, que gosta do jogador e que conta com ele. É o que eu acho também. Assim, o Luan não é nenhum craque, eu acho que o Luan ainda não é nenhum jogador que seja assim um espetáculo assim, do elenco do São Paulo. Está longe de ser um dos maiores nomes que a Cotia já revelou, mas do que a gente tem hoje, né, eu acho que concorrendo ali com Mendes, com Gabriel Neves, com Pablo Maia, geralmente são duas vagas, né, ali no setor no meio campo mais defensivo, ele tem total condições de ser titular, né, e eu acho que era isso que ele esperava com o Rogério Ceni, e como essa titularidade, ou pelo menos mais jogos não aconteciam, ele pensou aí em não renovar com o São Paulo. O que mais? Ah, sim, agora ele falou. Eu trouxe 2 pontos que foi assim o que me deixou mais contente com o Dorival Júnior. Porque assim, gente, desculpa, eu não sou fã do Rogério Ceni, não sou fã do Dorival. Tá? Eu acho um treinador muito mediano. Eu acho que é um treinador que ganhou, só ficou agora badalado agora pelos 2 últimos títulos no Flamengo. Evidentemente são puta de 2 títulos, né? Copa Libertadores e Copa do Brasil. Mas, cara, a gente tem que. Não pode se apegar só a esses 2 títulos, esses 2 últimos títulos, porque primeiro são elencos diferentes, né? Eu tô falando do elenco do Flamengo e do elenco do São Paulo. O elenco do Flamengo é um elenco, na minha opinião, o melhor elenco do Brasil. Então, qualquer treinador que faça o básico, como ele fez, colocando Pedro e Gabigol na frente, vai ter resultado. Então, assim, eu valorizo mais um treinador que pegou um time mediano e fez além do que você pegar o melhor elenco do Brasil e ganhar 2 títulos. Mas fora isso, eu acho que é o principal é o histórico, né? Quais são assim as grandes conquistas? E teve o período que ele passou pelo Santos com, mas ali era Santos de Neymar, Santos de Robinho, Santos de Paulo Henrique Ganso voando, não o Ganso parado em campo que a gente viu até no São Paulo. Então assim, não dá pra dizer assim que o Dorival tem um grande currículo. Eu acho que ele é um bom gestor de grupo. E isso, na nossa atual situação, já é bastante, né? Mas voltando, ele falou que gosta de, primeiro, se adapta ao elenco que tem, ou seja, completamente diferente do Rogério Ceni. O Rogério Ceni, assim, era um cara maluco por contratações, é o típico treinador brasileiro. Ele jamais pensa em evoluir o elenco, evoluir o atleta. Ele quer só a contratação, 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 aí ele contrata, ele não gosta das contratações dele, coloca o cara no banco e fala que precisa de mais caras pro lugar do treinador, do lugar do jogador que não funcionou com ele. Né? E isso num clube. Tudo bem, você tá no Real Madrid, né? Quem sabe? Tem dinheiro, deve ter dinheiro sobrando lá, não sei. Mas no São Paulo, que é um time, um time pré-falido, com 700 milhões de dívidas, é uma situação que não tem cabimento. É verdade, não, o Rogério não é o culpado dessa situação. Né? Ele já chega num patamar onde o clube está endividadíssimo, só que aí ele chega, em vez de tomar o caminho da contenção de gasto, da priorização da base, ele faz o completamente oposto. Ele quer mais e mais e mais, e toda a coletiva que vai lá é reclamando dos atletas que tem. Então é completamente oposto do Dorival, né? Que ele fala de se adaptar ao elenco. Ele usou essa expressão, ele se adapta ao elenco que tem. O Rogério não, pelo menos na minha opinião. O Rogério, o cara, ele chega num grupo e ele quer fazer aquele time jogar de um jeito que ele gosta. E aí, às vezes, acontece do cara não funcionar. Esses meio campos que ele usa invertido, né, como o Wellington Rato, por exemplo, o Michel Araújo jogando com o pé trocado, ou o David também, tentando fazer chute cruzado a la Robin também. A gente vê que ele gosta desse tipo de futebol, mas com os atletas que tem não funciona. E o Dorival ele tenta se adaptar ao elenco, né, explorar isso.
Então eu acredito que essa é uma primeira vantagem, primeira não, né, mas uma das vantagens que ele tem em relação ao Rogério Ceni neste momento. E o outro, como eu já comentei, é aproveitar a base. Eu acho que, aliás, gente, eu acho que o São Paulo ele só deveria estar usando jogadores da base no momento. A gente tem uma dívida hoje na casa de 700 milhões, que impede o time de fazer investimentos altos, de contratar jogadores à altura desta camisa. E enquanto a gente fica apostando no nem tão bom, nem tão barato, a dívida não baixa, os resultados em campo não vêm e o clube não sai dessa situação. A gente vai vendo os rivais ganhando, Palmeiras ganhando, Corinthians mesmo nessa situação ganhou recentemente também, pelo menos um pouco depois do São Paulo, Flamengo, Atlético Mineiro, daqui a pouco os times do Sul também. E a gente está para trás, abraçado nessa dívida, com um elenco totalmente não adequado ao nosso clube. Então, assim, é um time que, na minha opinião, deveria estar optando aí por jogar uns 5 anos somente com jogadores de base. Para quê? Para diminuir folha de pagamento, que é a principal fonte de renda de qualquer clube hoje no Brasil. Que depois que tivesse zerado essa dívida, poder voltar a falar em investimento, contratar jogador, né? Não precisar contratar jogador que com nome, mas enfim, de carreira, refugo do refugo, o cara que jogou lá no Flamengo, que fez 2, 3 anos bons há 5 anos atrás, a gente quer contratar. Então, assim, na minha opinião, a gente precisava estar jogando mais com o Brasil. Eu até vou fazer um vídeo explorando mais esse assunto. E o Dorival disse claramente na coletiva de que ele gosta, ele acha importante esse trabalho com base. Na minha opinião, também deveria ser um movimento natural de qualquer clube no Brasil. Quando eu vejo clube no Brasil contratando, eu imagino o Brasil, o país, importando banana, você sabe? Por quê? Porque banana é uma fruta que a gente tem aqui em abundância, e você imaginar, você ir para o mercado exterior para trazer uma fruta que a gente tem aqui em fartura, é mais ou menos essa comparação que eu faço com um time de futebol brasileiro quando sai para contratar jogador. Tem em casa, o clube está formando jogadores. O que faz com todos aqueles atletas que quando chegam lá para os seus 17, 20 anos de idade? Dispensa. Você pode dispensar porque manter, porque gasta. São Paulo gasta em torno de 30 milhões por ano, gente, com o CT de Cotia. Não dá para desperdiçar. Em 10 anos são 300 milhões, sabe? 10 anos são 300 milhões. Por que a gente não utiliza? Sei lá, eu acho que pelo menos 50% do elenco deveria ser de atletas da base. E aí o Dorival falou que gosta, né? Ele tem preferência por jogadores formados em casa. Ele tem a experiência do Santos, que deu certo. Também não é exemplo, porque ele deu, entre aspas, muita sorte, porque ele não pegou uma base comum no Santos. Ele pegou Neymar, pegou Ganso, eu já não lembro de todos os jogadores. Então, assim, só esses dois caras já desequilibram uma coisa. O que mais? Falou também sobre o Muricy Ramalho, o Muricy que está afastado por problemas de saúde, e ele disse que conta com o Muricy. Né? E eu acho que nesse ponto não havia entrosamento nenhum entre Muricy e Rogério Ceni, e isso acabava comprometendo até mesmo o trabalho do Muricy, porque ele ficava meio sem função lá. Se o treinador sequer o ouve, a gente não vê muito sentido em ter um cara como o Muricy lá. Então ele disse que acredita, foi jogador do Muricy, depois foi assistente técnico do Muricy. Então, assim, pelo menos confiança um no outro deve haver. Né? Então eu espero que ele possa ter algum tipo de integração com o Muricy. A gente não sabe muito bem o que o Muricy faz, mas que possa haver algum tipo de integração lá que beneficie o São Paulo. Por fim, ele falou sobre tempo de trabalho nos clubes brasileiros, né? Criticou essa rotatividade, assim, esse excesso de demissões que a gente tem aqui. O Campeonato Brasileiro mal começou e já teve treinador demitido. O rival Corinthians também demitiu o seu. E aí ele falou que gosta sempre de citar o caso do Klopp, né? Que levou 4 anos para ganhar o primeiro título no Arsenal. Mas aí a gente está falando do Klopp, né? Desculpa, eu não concordo exatamente com isso. Então quer dizer que se eu deixasse o Rogério Ceni 4 anos aqui à frente aí do São Paulo,
daria certo? Eu acho que a gente espera quando a gente vê a coisa funcionando, pelo menos tendo uma direção. Quando você vê o time apresentando aquele futebol caranguejo do Rogério Ceni, faz sentido você permanecer 4 anos com o mesmo treinador? Para mim não faz. Faz sentido quando você vê o futebol evoluindo. Eu até já comentei no vídeo passado que faria se eu deixaria o Rogério Ceni lá 5 anos com esses mesmos resultados, com esse mesmo futebol ruim, se por acaso ele estivesse usando atletas da base, focando em diminuir dívida, em economizar a folha de pagamento. Se ele tivesse com esses mesmos resultados, com esse futebol horroroso que ele aproveitava, eu falava, olha, o Rogério está isento de responsabilidade, porque ele está com jogadores da base, está formando atleta, está abrindo mão de 5 anos da sua carreira pelo São Paulo. Mas não é o que a gente viu. Então, na minha opinião, eu discordo um pouco nessa opinião meio corporativista aí do Dorival, né? Bom, gente, é isso. Eu acho que esses foram os temas mais importantes da entrevista do Dorival Júnior. Amanhã ele já assume o time, vai estar à frente do time contra o América, amanhã no Morumbi, se eu não me engano, às 18h30. Eu volto amanhã para falar sobre o jogo em si, né, que a gente vai ter. E é isso, gente, vamos... Só nos cabe aqui, como torcedor, duas coisas. Torcer, ter esperança, primeiro de tudo, e criticar no sentido de tentar mostrar qual é o caminho que a gente imagina que é o certo para o São Paulo, para que ele possa sair dessa situação difícil aí. Tá certo? Sim, tava esquecendo. Se você é a primeira vez no vídeo, no canal, peço que você se inscreva. Se você chegou até o fim desse vídeo, gostou, peço que você dê o like. E, o mais importante de tudo, que você comente, dê sua opinião, o que você acha do Dorival Júnior, o que você acha do que eu falei. Enfim, isso pra mim é o mais importante de tudo. Não tem sentido ficar falando aqui se você não participar e dizer, pra gente debater, né? O mais legal de tudo é o debate sobre o São Paulo, tá certo? Forte abraço e vamos São Paulo.